Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios do dia 27/4. Número 1. Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos. Então, a letra A, eu tenho o ponto A, -1 e 2, e o ponto B, 4 e 7. Bom, o jeito mais simples, o caminho mais simples de fazer esse exercício. Se eu tenho 2 pontos, o coeficiente angular é muito simples de calcular. A gente sabe que coeficiente angular M é variação de Y sobre variação de X. Então, se eu já tenho os 2 pontos, eu vou fazer variação de Y, 7 menos 2, que é o y do B menos o y do A, sobre o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, 4 menos x do ponto A menos 1, menos 1. Tomar cuidado com o sinal. 7 menos 2, 5. 4 menos com menos, mais. Então, fica 4 mais 1. Isso é igual a 5 sobre 4 mais 1, 5. E 5 sobre 5 é igual a 1. Então, o coeficiente angular foi simples de determinar. Só que está pedindo também o coeficiente linear da reta. Para a gente determinar o coeficiente linear, a gente pode fazer uma equação e transformar essa equação da reta em equação reduzida, para a gente enxergar o que na equação reduzida. Então, se eu tenho 2 pontos e eu tenho o M, que é o coeficiente angular, eu posso, então, fazer a equação fundamental dessa reta e depois chegar na equação reduzida. Equação fundamental: y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, se eu tenho um ponto, eu tenho y0, x0 desse ponto. E eu tenho já o coeficiente angular. Então, eu vou só substituir. Posso utilizar o ponto A ou o ponto B. Vou utilizar o ponto A mesmo. Como que vai ficar? Y menos y do ponto A, 2, que é igual M, quem que é meu M? 1, que multiplica x menos, eu estou usando o ponto A, então eu vou pegar o x do ponto A, que é menos 1, menos 1. Cuidado com o sinal. Então, vai ficar y menos 2 é igual a 1, que multiplica x menos com menos, mais 1. Agora, eu vou transformar essa equação em uma equação reduzida para poder enxergar o coeficiente linear. Então, eu vou seguir. Y menos 2 é igual o 1 multiplica quem está dentro do parênteses. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Agora, eu deixo o y isolado do lado esquerdo da equação. X mais 1, o menos 2, eu passo para o outro lado, mais 2. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Então, y é igual a x mais 1 mais 2, 3. Veja que aqui, na equação reduzida, eu consigo enxergar que o meu coeficiente linear, Q, é igual a 3. Então, Q é igual a 3. Determinei o coeficiente angular M igual a 1, coeficiente linear Q
igual a 3. Entenderam? Letra B agora, eu tenho o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 2 e 1. Então, a primeira coisa é determinar o coeficiente angular. Como que determina o coeficiente angular? Através da variação de y sobre variação de x. Então, se eu tenho 2 pontos, eu consigo calcular a variação de y sobre a variação de x. O que é a variação de y? Y do B menos y do A, 1 menos 2, sobre x do B menos x do A. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 2 menos 1 sobre 2 menos 1, 1. Menos 1 sobre 1, menos 1. Então, meu coeficiente angular, já determinei, menos 1. Como que eu vou chegar agora no coeficiente linear? Vou fazer a equação fundamental dessa reta, vou passar a equação fundamental para reduzida e vou achar o quê? Então, eu vou escolher um ponto, vou escolher o ponto A e vou fazer equação fundamental. Y menos o y do ponto A, 2, é igual coeficiente angular M, que é menos 1, que multiplica x menos o x do ponto A, porque eu escolhi o ponto A. Então, menos 1. Vou continuar a equação, porque eu vou transformar essa equação fundamental em equação reduzida. Então, eu vou ter y menos 2 é igual a menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos mais 1. Agora, eu isolo o y do lado esquerdo da equação. Y é igual a menos x mais 1. O menos 2 que está subtraindo passa para o outro lado, somando, mais 2. Y é igual a menos x. 1 mais 2, mais 3. Então, por coincidência, né? Novamente, deu que o meu coeficiente linear Q, olhando para a equação reduzida, é 3. Q igual a 3. M igual a menos 1, Q igual a 3, ok? Letra C, agora, mais uma vez. Primeiro, a gente determina o coeficiente angular M, que vai ser igual a y do B menos y do A, 5 menos y do A menos 3. Cuidado com o sinal. Sobre variação de x, que é x do B menos 1 menos x do A, que é menos 2. Cuidado com o sinal. Que é igual a 5 menos com menos, mais 3. Menos 1, menos com menos, mais 2. Isso vai ser igual a 5 mais 3, 8. Menos 1 mais 2, ou 2 menos 1, 1. Então, meu M vai ser igual a 8.
Determinei o coeficiente angular. Agora, eu vou formar uma equação da reta, equação reduzida, para enxergar o coeficiente linear Q. Então, para eu chegar na equação reduzida, eu vou passar pela equação fundamental, que é y menos, vou escolher o ponto B. Posso escolher o ponto A, posso escolher o ponto B. Vou escolher o ponto B. Então, é y menos o y do ponto B, que é 5. É igual a m, meu m é 8, que multiplica x menos o x do ponto B, que é o ponto que eu escolhi para formar a minha equação fundamental. Então, menos 1. Isso vai ser y menos 5, que é igual a 8, que multiplica x menos com menos, mais 1. Essa é a minha equação fundamental da reta por onde passa esses dois pontos. Eu quero chegar na equação reduzida para eu determinar o coeficiente linear Q. Então, eu continuo, vou isolar o y no lado esquerdo da equação. Y é igual. Aqui eu multiplico 8 vezes x e 8 vezes 1. 8 vezes x, 8x, mais 8 vezes 1, 8. O menos 5 que estava aqui, eu vou passar para o outro lado, mais 5. Então, eu tenho que y é igual a 8x mais 8 mais 5, 13. Mais 13. Então, o meu coeficiente linear Q vai ser igual a 13. Q igual a 13. Então, o exercício pede o coeficiente angular M, 8, coeficiente linear Q, 13. Letra D, eu tenho ponto A, 3 e 1, ponto B, menos 5 e 4. Primeiro, determino o coeficiente angular M, que vai ser variação de y sobre variação de x. Y do B menos y do A. 4 menos 1. Sobre x do B menos x do A. Menos 5 menos 3. Igual 4 menos 1, 3. Menos 5 menos 3, menos 8. Isso daqui, então, eu posso chamar de menos 3/8. Vai ser o meu coeficiente angular. Agora, eu vou achar uma equação fundamental usando o ponto A. Escolhi o ponto A. Então, eu faço y menos o y do ponto A. Y do ponto A, 1. É igual m é menos 3/8, que multiplica x menos o x do ponto A, que eu escolhi o ponto A, menos 3. Então, eu vou ter que y menos 1, essa é a minha equação fundamental, eu tenho que chegar na equação reduzida para eu encontrar o meu Q. Então, eu tenho que y menos 1 é igual a menos 3/8 vezes x, menos 3/8 x. Menos 3/8 vezes menos 3, menos com menos mais. 3 vezes 3, 9/8.
Agora, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, mais 1. Então, eu vou ter y é igual a menos 3/8 de x, mais 9/8, mais 1. Y vai ser igual a menos 3/8 x. E agora, essa soma, 9/8 mais 1, eu posso escrever como sendo mais 9/8 mais 8/8. 8/8 é igual a 1. Aí, agora, somando, y é igual a menos 3/8 de x mais 9 mais 8, 17/8. Ficou uns números um pouco estranhos, mas sem problema nenhum. Essa soma 9/8 mais 1 é 17/8. Então, meu Q, coeficiente linear, vai ser o quê? 17/8. E o meu coeficiente angular M, menos 3/8. Ok? Exercício número 2, determine os coeficientes angular e linear das retas. Então, se foi dada uma equação de reta, tá pedindo coeficiente angular e linear, eu tenho que levar essa equação, transformar ela em equação reduzida, porque na equação reduzida eu consigo enxergar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Essa equação é do tipo equação geral da reta. Para passar para a equação reduzida, eu tenho que isolar o y do lado esquerdo da equação. Então, eu vou deixar aqui só o 2y igual, e vou passar para o outro lado. 6x passa para o outro lado, menos 6x. O menos 11 passa para o outro lado, mais 11. O y tem que ficar sozinho. Ele está acompanhado do 2. O 2 está multiplicando o y. Então, o 2 tem que passar para o outro lado, dividindo. Y é igual a menos 6 sobre 2x, mais 11 sobre 2. Simplificando, y é igual a menos 6 sobre 2, menos 3x, mais 11 sobre 2. Então, essa é a minha equação reduzida. Se essa é a minha equação reduzida, eu consigo enxergar coeficiente angular, quem acompanha o x, coeficiente linear, o número que está aqui. Então, meu m é igual a menos 3, meu q é igual a 11 meios, ok? Na letra B, eu tenho uma equação fundamental da reta. Equação fundamental, da mesma forma, eu vou passar ela para reduzida para encontrar os meus coeficientes angular e linear. Então, vai ficar y menos 10 é igual. O 7 multiplica quem está dentro do parênteses. 7 vezes x, 7x, menos 7 vezes 3, 21. Tenho que isolar o y, então menos 10 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Y é igual a 7x menos 21 mais 10. Y é igual a 7x
Menos 21 mais 10, menos 11. Essa é a equação reduzida da reta. Equação reduzida, eu tenho coeficiente angular, quem acompanha o x, e coeficiente linear. Então, meu m é igual a 7, meu q é igual a menos 11. Na letra C, eu tenho uma equação segmentária da reta. Na equação segmentária, eu tenho dois caminhos para descobrir o coeficiente angular e linear. O primeiro caminho seria fazer a mesma coisa que a gente fez na letra A e na letra B, que seria transformar essa equação segmentária em uma equação reduzida. No entanto, quando a gente estudou equação segmentária, a gente viu que, revejam o vídeo caso vocês tenham dúvidas sobre o vídeo de equação segmentária. A gente sabe de uma equação segmentária que o número que está sobre o y, é o coeficiente linear Q. E o coeficiente angular M é igual a menos Q sobre P. Quem que é Q e quem que é P? Q é o número que está sobre o y, 12. Então, eu tenho menos 12 sobre P é o número que está sobre x, 5. Então, meu coeficiente angular M é menos 12 quintos. E o meu coeficiente linear Q é igual a 12. Isso a gente viu quando estudou a equação segmentária de uma reta, ok? Na letra D, mais uma vez, apareceu uma equação geral da reta. Equação geral que eu vou passar, então, para a equação reduzida para determinar os coeficientes angular e linear. Para passar para a equação reduzida, isolo y. Y vai ser igual. O 2x vai passar para o outro lado, menos 2x. E o menos 6 vai passar para o outro lado, mais 6. Y isolado, já tenho minha equação reduzida. Da equação reduzida, eu tiro que o m é igual ao número que acompanha o x, menos 2. E o q vai ser igual a 6. Prontinho. Letra E. Eu tenho uma equação fundamental da reta. Equação fundamental que eu vou transformar em equação reduzida. Então, y menos 7 é igual menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 5, menos com menos, mais 5. Vou isolar o y, o menos 7 vai passar para o outro lado, somando. Y é igual a menos x mais 5 mais 7. Y é igual a menos x, 5 mais 7, 12, mais 12. Cheguei na equação reduzida. Da equação reduzida, eu tiro meu m. Quem que é meu m? Quem está acompanhando o x. Quem que está acompanhando o x quando eu não tenho nada aqui, nenhum número? Na verdade, é como se tivesse 1. Olha aqui o 1 aqui, ó. Olha o menos 1 aqui. Então, meu coeficiente angular é menos 1. O coeficiente angular, eu podia
saber ele desde aqui da equação fundamental, porque é justamente esse valor aqui. Mas eu precisei levar para a equação reduzida para determinar o coeficiente linear Q igual a 12. Tudo bem? Na letra F, eu tenho uma equação segmentária da reta. Então, mais uma vez, da equação segmentária, eu tenho que quem está sob o y é meu coeficiente linear, Q. Então, Q é igual a 6. E o M, como que eu determino o coeficiente angular? É menos Q sobre P. Q, então, é 6, então, menos 6 sobre P é quem tá sob o X, 6. Menos 6 sobre 6, menos 1. Coeficiente angular, menos 1, linear, 6. Tudo bem, gente? Então, foi isso a resolução dos exercícios do dia 27. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que o vídeo tenha sido útil. Continue em casa, bons estudos, parabéns a todos que estão se dedicando. Logo, logo, vou melhorar os vídeos e espero que a gente consiga passar por tudo isso bem, e daqui a pouco vai passar tudo e nós vamos estar de volta. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.